Olá, estudante! Esta videoaula é complementar ao módulo de ensino sobre dualidade. Me chamo Caroline e aqui trarei algumas informações que irão auxiliar nos seus estudos. Como vimos anteriormente, a dualidade é um conceito muito importante para a física. Lembrando novamente que a matéria e a luz têm um comportamento dual. Esta concepção veio como consequência de vários estudos. Para ampliarmos nosso conhecimento sobre dualidade, estudaremos um pouco mais sobre o efeito fotoelétrico e também suas aplicações. O efeito fotoelétrico consiste na incidência de uma onda eletromagnética em um metal, e quando isso ocorre, os elétrons desse material podem ser arrancados, ou seja, eles saem do material. Para entendermos melhor o funcionamento desse fenômeno, vamos realizar uma simulação. Com este simulador, poderemos entender como funciona o efeito fotoelétrico. Esse simulador consiste em uma fonte de radiação eletromagnética, onde podemos controlar a sua intensidade e o comprimento de onda emitido por essa fonte, onde temos raios ultravioleta, espectro visível e infravermelho. Aqui temos o alvo metálico, o qual pode ser modificado nesta parte do simulador. A partir do momento que essa radiação incidir nesse alvo metálico e ocorrer o efeito fotoelétrico, os elétrons serão ejetados para esse outro alvo, onde medirá a corrente elétrica que irá gerar esse experimento. Primeiramente, colocaremos a intensidade do feixe em meados de 50%. Começaremos com um comprimento de onda de 850 nanômetros para o alvo material sódio. Por enquanto, não há visualização do efeito fotoelétrico. Diminuindo aqui o comprimento de onda para visualizar em qual comprimento de onda que vai ocorrer esse fenômeno. Em torno de 540 nanômetros, entre o verde e o amarelo, começamos a ver a ejeção de elétrons no nosso simulador. Então, para comprimentos de onda muito altos, não temos visualização do efeito fotoelétrico. Se diminuirmos mais o comprimento de onda, veremos que os elétrons começam a se acelerar, ou seja, quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a energia e, consequentemente, a velocidade dos elétrons. Deixando novamente em torno de 530, vamos modificar o alvo metálico para o cobre. Esses elétrons que sobraram, que vocês estão vendo, ainda são do sódio. Agora, vemos que para o alvo cobre não há emissão de elétrons para esse comprimento de onda, 530 nanômetros, nem para esse nem acima desse comprimento de onda. Então, o que fazemos? Vamos diminuir o comprimento de onda para visualizar esse efeito para o alvo cobre. Diminuindo o comprimento de onda, vemos que em torno de 240 nanômetros começamos a visualizar o fenômeno. Quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a velocidade dos elétrons. Voltando um pouco mais, mudando para o alvo metálico a platina. Novamente, esses elétrons ainda são os que restaram do outro alvo. Para a platina, podemos diminuir novamente o comprimento de onda, porque não vemos emissão de elétrons até agora. Então, diminuindo o comprimento de onda, vamos visualizar esse fenômeno apenas em torno de 170 nanômetros o comprimento de onda. Ou seja, o que a gente pode perceber com essa simulação? Que o efeito fotoelétrico ocorre com um comprimento de ondas baixos, ou seja, com frequências altas. Porém, essa emissão de elétrons vai depender de cada material. Por exemplo, para o sódio, a gente teve emissão de elétrons em torno de 540 nanômetros o comprimento de onda. Já para o cobre, tivemos emissão de elétrons em torno de 240 nanômetros.
Já para a platina, que é o que a gente está observando agora, a emissão de elétrons começou a ocorrer em 174 nanômetros. Ou seja, para cada material temos diferentes comportamentos do efeito fotoelétrico. Para entender melhor algumas características do efeito fotoelétrico, é necessário conhecer as equações fundamentais relacionadas a esse fenômeno. A energia do fóton incidente é dada por E, que é a energia do fóton, que é igual a H, que é a constante de Planck, vezes F, que é a frequência da onda. Essa energia é totalmente absorvida por um elétron, porém, ele só poderá sair do material se essa energia for maior que a energia de ligação do mesmo. A energia mínima necessária para o elétron escapar do metal deve ser maior que a equação da função trabalho do metal, denominada pela letra φ. Einstein relacionou a energia do fóton incidente, que é absorvida pelo elétron, e a função trabalho do metal na equação 2, onde E é a energia do elétron que escapa do metal, é igual a H vezes F, que é a energia do fóton incidente, menos φ, que é a função trabalho do metal. Ou seja, para que o elétron seja ejetado desse material, é necessário que a energia do fóton, que é dada por HF, seja maior do que φ. Relacionando esta equação com o simulador que vimos, quanto menor era o comprimento de onda, maior era a ocorrência do efeito fotoelétrico. Mas por que isso ocorre? Porque quanto maior for esta frequência, F, maior será a energia do fóton. Mas no simulador, trabalhamos com o comprimento de onda e nesta equação temos a frequência. Porque a frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Ou seja, quanto menor for o comprimento de onda, maior será a frequência e maior será a probabilidade de ocorrer o efeito fotoelétrico. Agora podemos ver o valor de funções trabalhos de alguns elementos. Como no simulador trabalhamos com o sódio, vemos aqui que o valor da sua função trabalho é 2,28 elétron-volts, ou seja, a energia do fóton incidente, que era H vezes F, deve ser maior do que 2,28 elétron-volts para que ocorra o efeito fotoelétrico. Como vemos, para cada elemento temos diferentes valores da função trabalho do metal e o efeito fotoelétrico irá ocorrer em diferentes situações devido a esse valor. Entendendo como funciona e as principais características do efeito fotoelétrico, podemos agora ver brevemente algumas de suas aplicações. As principais aplicações do efeito fotoelétrico estão na indústria, aparelhos eletrônicos, iluminação, células fotovoltaicas e televisores. Uma dessas aplicações são as células fotovoltaicas. Estas são dispositivos capazes de converter luz que pode ser proveniente do sol ou de qualquer outra fonte em energia elétrica. Temos também o sensor fotoelétrico, que é aquele utilizado no controle de iluminação pública, além de serem utilizados como sensores para medir a intensidade luminosa de ambientes internos, como em elevadores, corredores e também em sensores de portas automáticas. Sempre lembrando que o efeito fotoelétrico só acontece quando a radiação eletromagnética de uma certa frequência incide em um metal e dele saem elétrons, e que este fenômeno é utilizado em vários meios, inclusive em aparelhos que usamos no nosso dia a dia. Lembrando que a simulação utilizada nesse vídeo está disponível no site PET neste link. A nossa videoaula está chegando ao fim, espero ter colaborado com os seus estudos. Até mais!